Olá pessoal, vamos agora para a parte 2, né, dos cálculos que a gente já iniciou então no primeiro vídeo. Né, aqui a gente vai trabalhar as relações de acidez e basicidade, né, os cálculos, mas estávamos trabalhando então com a parte dos ácidos e agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as bases, tá? No caso das bases, a gente trabalhou da outra vez dos ácidos fracos e ácidos fortes, né? Então agora a gente vai trabalhar com as bases, né? As bases, a medida da força dessa base, ela acontece da mesma forma como nós vimos para os ácidos, né? Então a gente tinha para, no caso do ácido, a constante de dissociação e aqui no caso da base a mesma coisa, mas a gente vai trabalhar então com a constante de dissociação desta base, né? Então eu tenho uma base representada aqui como sendo todas as bases, coloquei um B, o cátion, e a hidroxila. O que seria uma base? Uma base seria toda aquela solução que produz hidroxilas quando reage com a solução aquosa. Aqui eu coloquei uma base bem simples, representando então a sua dissociação num cátion B+, e a tua hidroxila então correspondente. As reações elas são reversíveis e quanto mais ela fica então na sua forma dissociada, mais forte vai ser esta base. Quanto mais ela ficar na tua forma associada, mais fraco vai ser a tua base. Quem determina a proporção ou a relação entre a fase dissociada e a fase associada vai ser da mesma forma que o ácido, neste caso, a constante de dissociação desta base. Então, se a reação está mais deslocada para este lado, para a direita, para as tuas formas dissociadas, aumenta o numerador na sua constante de dissociação e, portanto, o valor da constante de dissociação tende a ser mais elevado. Se, por outro lado, a reação está mais deslocada para este lado aqui, está mais na forma associada, aumenta o valor do meu denominador e, portanto, o valor da constante de dissociação ela tende a reduzir. Então, quanto menor o valor da constante de dissociação, mais eu vou encontrar na tua forma associada e mais fraco vai ser esta base que a gente vai estar trabalhando, né? Similar, então, às questões de H+, que a gente vai estar trabalhando. Vamos tentar utilizar estes dados para tentar calcular daqui, então, a concentração de hidroxilas e, a partir daí, então, a concentração de H+, e o pH, então, definido por estas bases. Toda vez que eu tenho uma constante de dissociação, toda vez que eu tenho uma base e ela acaba se dissociando, eu posso dizer que ao colocar nesta solução, ela vai formar frações equivalentes de base na tua solução, tá? Então ele vai ter um B e também a mesma concentração de hidroxilas que estão presentes na tua amostra, né? Então, se eu considerar que a concentração dessas duas soluções são equivalentes, né, eu posso dizer que esta constante de dissociação, ou Kb, eu posso substituir essa constante, né, aqui onde estava representando o cátion, B+, eu posso representar como sendo hidroxila, OH-, e aí multiplica por OH-, BOH, mesma coisa, copia daqui. Eu vou ter, então, OH- ao quadrado vai ser igual a BOH. Tá? Só uma coisinha que eu esqueci de comentar. Da mesma forma que o ácido, quem define se a base vai ser uma base forte ou uma base fraca, ou seja, se ele vai disponibilizar uma quantidade maior ou menor de hidroxilas, né, vai ser então as características do cátion, né? Como a hidroxila é a mesma, né, quem é que vai fazer com que, qual base vai fazer com que essa hidroxila fique mais na sua forma dissociada? Vai ser as características deste cátion. Se o cátion for estável, se ele for pouco reativo, né? Ele está bem, ela tem uma estabilidade desta forma, ela não quer saber da hidroxila, então ela vai preferir ficar nessa forma dissociada. Isso significa que haverá maior fração dessa forma dissociada e, portanto, a tua base representa então uma base forte. Se por outro lado esta base for uma base instável, ou seja, ela tem uma certa reatividade química, então ela tem mais afinidade com a hidroxila e ela tende a ficar nessa forma associada. Então, na verdade, são as características desta base, desta reatividade química, né, que eram valência, raio iônico. Então, quanto maior a valência, mais ela reativa e mais ela tende a ficar deste lado. Quanto menor o raio iônico, mais é o reativo e mais ela tende a ficar, então, desta forma, tá? Então, são as propriedades do cátion que vai fazer com que a base seja uma base forte ou uma base fraca, né? Só abrindo parênteses aqui para a gente tentar entender como funciona essa base, certo?
Bom, aqui então, voltando, né, substituindo a hidroxila pelo o B mais pela hidroxila, vai ficar hidroxila ao quadrado dividido pelo BOH. Né? Então, o KB pode ser então hidroxilas ao quadrado dividido pelo BOH, isolando essas hidroxilas, que vai me definir o POH, e depois vou tentar chegar no pH, vai ser igual a constante de dissociação multiplicado pelo BOH, que estava aqui no denominador, vai ficar dividindo, e OH ao quadrado, a mesma coisa que o ácido, eu posso então tirar a raiz quadrada dos dois lados, e aqui vai ficar então a concentração de H+, e deste lado a raiz quadrada de KB vezes BOH, tá? Raiz quadrada, já tinha dito da outra vez, é a mesma coisa que a potência 1 dividido por 2 ou elevado a 0,5, né? Então, KB vai ser igual a concentração de hidroxila vai ser igual a KB multiplicado pela concentração de BOH elevado a 0,5, né? E essa passa a ser, então, a equação que a gente vai estar utilizando para fazer, então, os cálculos, né? Da mesma forma, se perguntar, e as bases fortes? Né? Como é que funciona, então, as bases fortes? Para as bases fortes, a diferença é que esta base ela vai ficar 100% nesta forma dissociada. Por que ela fica 100% nessa forma dissociada? Porque este cátion B+, ele é extremamente estável, né? Ela não tem afinidade com o hidroxilo. Então, uma vez que essa base é mergulhada numa solução aquosa, na água, ela se dissocia completamente e 100% dela fica na sua forma dissociada, em função dela ser bastante estável. Isso significa, então, que na constante de dissociação da base, né, quando eu estiver calculando essa constante de dissociação da base, esta relação aqui, ela tende, na verdade, a não existir. Então, se é uma base forte e 100% dessa base está na tua forma dissociada, significa que eu não tenho elementos nesta forma associada. Se eu não tenho elementos nesta forma associada, quando eu estiver calculando essa constante de dissociação da base, eu posso dizer, então, que a concentração da tua forma associada, ela tende a zero. Se ela tende a zero, eu posso dizer, então, que a constante de dissociação da base, que vai ser dada pelo produto da concentração molar destes elementos, eles tendem ao infinito, né? Tende ao infinito não pela concentração elevada destes elementos, mas pelo denominador ser muito baixo, tendendo a zero. Então, toda fração que tende a zero, a razão ela tende, então, ao infinito. Então, similarmente ao ácido, né? Toda vez que eu disser que a constante de dissociação da base tende ao infinito, você já sabe que a gente está trabalhando, então, com uma constante com uma base forte. Tá? Nesse sentido, vamos utilizar esta equação e vem agora o segundo exercício. Quero que calcule, então, o pH de uma solução que contenha 0,1 molar das seguintes bases. O NH3, a gente já viu, né, propriedades deste NH3, é a principal base presente na camada atmosférica, é ela que vai fazer a neutralização dos ácidos que serão formados daquela reação de gás com a molécula d'água. Então, é muito importante a gente saber calcular também esta constante, o pH, né, que vai ser gerado. Lembrem também que o NH3, naquele exercício que fizemos na última aula, a proporção entre a fração do NH3 e a fração ionizada, o NH4 amônio, né, dependia do pH. Então, é importante que a gente saiba qual é o pH que vai ser dado com essa concentração 0,1 molar, tá? Depois coloquei duas bases aqui também, o bicarbonato e o carbonato, são as duas bases responsáveis, né, pelo sistema CO2, que vem do sistema carbonato, que vem do sistema CO2. Então, se eu tiver uma concentração 0,1 molar de bicarbonato, com a constante de dissociação 10 elevado a menos 7,7, qual vai ser o pH dessa solução? E da concentração carbonato, né, que tem uma constante de dissociação 10 elevado a menos 3,7, tá? E depois uma base forte, já que o KB aqui ele tende ao infinito, eu quero saber uma concentração 0,1 molar de NaOH, qual vai ser então o pH dado desta solução. Como a gente vai trabalhar então o cálculo do pH? Para calcular este pH, eu vou utilizar aquela equação que veio da demonstração, né, anterior. Então, a concentração de hidroxila vai ser igual ao KB, que foi dado aqui, multiplicado pelo BOH. Posso utilizar 0,1 molar como sendo essa concentração, da mesma forma, né, pensando que as formas dissociadas são frações muito pequenas, então posso considerar como sendo BOH, tá?
Aqui eu tenho que trazer um lembrete, né, da dissociação da água, para fazer a relação entre hidroxila e H+ da tua solução. Então, a molécula da água, H2O, ela se dissocia em H+ e hidroxila. E a constante que vai trabalhar com estas relações vai ser o Kw, que é a constante de dissociação da água, que vai ser a concentração molar do H+, multiplicado pela concentração molar da hidroxila, que vai ser em torno de 10 elevado a menos 14. Essa constante ela tem uma pequena variação com relação à temperatura. Quando estiver trabalhando outros exercícios que envolvam variações de temperatura, nós vamos trabalhar com variações também nesses valores de Kw, tá? Mas por enquanto a gente pode trabalhar então com esta constante. Então eu posso dizer que tentando chegar no pOH, né, eu vou tentar aplicar o menos o log nas duas partes aqui da equação. Então, menos o log de H+, menos o log de hidroxila, menos o log de 10 elevado a menos 14. Menos o log, agora, por que eu apliquei o menos o log? Né? Porque menos o log de H+, ele representa, na verdade, aplicando a distributiva aqui da função log, né? Então, menos o log de um produto, menos o log de H, multiplicado pelo menos o log de hidroxila, vai ficar menos o log da concentração de H+, menos o log da concentração de hidroxila, que vai ser igual a menos o log de 10 elevado a menos 14. Este daqui está fácil de resolver, né? Como o log é na base 10, então este menos vem para cá, vai ficar mais 14 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 vai ser igual a 1. Então, isso daqui vai ser igual a mais 14. Menos o log da concentração de H+, ele representa o pH. E menos o log da concentração de hidroxila, analogicamente, vai fazer, então, vai ser a concentração do pOH, tá? Então, eu posso escrever que pH, que vem do menos o log de H+, mais menos o log de hidroxila, que vai ser o meu pOH, vai ser igual a 14, né? Então, isso daqui vai ser importante para a gente tentar definir. Daqui, vocês vão chegar na concentração de hidroxilas. Usando esta fração, vão aplicar menos o log, né? Menos o log da concentração que vocês encontrarem, vocês vão achar o pOH. E pOH, então, mais pH vai ser igual a 14. Vocês vão conseguir chegar no pH desta solução, tá? Bom, como vocês já calcularam de 4 ácidos e 4 bases, eu gostaria que vocês tentassem fazer uma organização destes valores que vocês conseguiram e tentar colocar numa escala de pH quais foram os ácidos, em quais pHs eles chegaram aqui. Depois do lado, quais são as concentrações respectivas de H+ que estão presentes, no caso dos ácidos, das bases, quais são as concentrações de hidroxilas que vocês encontraram, e depois a constante de dissociação do ácido, aqui seria do Ka ou do Kb, tá? Qual que é o valor da constante de dissociação do ácido e da constante de dissociação da base, que foram estes valores aqui que eu acabei colocando, só para a gente poder discutir, então, depois, na aula, a gente vai estar discutindo essas questões, tá bom? Então, tentem resolver estes exercícios. São 3 exercícios que foram deixados, né? 4 com um exercício para fazer os cálculos de um pH a partir de um ácido, outro exercício, calcular o pH a partir de uma base, e neste terceiro aqui, juntar todos estes valores e tentar fazer um ordenamento, então, numa escala de pH, numa concentração de H+, concentração de hidroxilas, e aqui organizar, então, a constante de dissociação da base, tá? Tentem só fazer uma relação aqui nas suas relações, nos resultados que vocês encontraram, e verifiquem quais são os valores que vocês vão encontrar, né? Qual é a ordem que vocês vão encontrar, então, para a constante de dissociação do ácido ou da base. Tudo bem? Então, até mais, e espero que vocês consigam resolver, então, estes exercícios.